Na Rússia, posteriormente União Soviética, tentaram impor o comunismo por força das armas. Números absurdos são mostrados. Milhões de pessoas morreram. Milhões de opositores ao regime simplesmente ou perderam a vida ou deixaram de viver, sendo enviadas para o fim do mundo, que era a Sibéria na época, condenadas a não conseguirem suportar o frio. Os mais fortes até conseguiam. Podiam sobreviver ali, iguais animais, porque vida deixou de existir. Há quase 12.300.000 crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo bonitinho, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu me esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua, eu era aplaudido calorosamente pelos franceses, quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula, porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muito gente. O fato é que não foi a primeira vez. Ele mente sobre o número de pessoas passando fome, ele mente sobre os números de desmatamento na Amazônia. É o tempo todo, é o tempo todo. Essa citação em relação aos 12 milhões de crianças mortas por causa de Israel foi deliberada. E esse que é o ponto. Ele mentiu de propósito. Ele sabe que não tem 12 milhões de crianças mortas nessa guerra de Israel contra o terror do Hamas. Aliás, na faixa de Gaza, a estreita faixa de Gaza, onde acontece esse conflito desde outubro do ano passado, tem 2 milhões de habitantes, pessoas. Então é evidente que ele sabe o que ele está falando, mas ele usa da mentira porque sabe que não tem punição. Fosse outro político mentindo deliberadamente, eu vou insistir neste ponto, já estaria no inquérito das fake news conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, tem um inquérito que tem mais de 5 anos, fez aniversário de 5 anos, mas o Lula, nem ninguém do que ao redor dele, seus satélites de esquerda estão nesse inquérito. Por que será? Por que será? Será que a justiça é seletiva no Brasil? Algumas pessoas podem mentir, podem fazer uso de fake news e outras que cometem até erros muitas vezes e sequer têm tempo de reparar um erro de informação, vão parar nesse inquérito. Na Rússia, posteriormente União Soviética, tentaram impor o comunismo por força das armas. Números absurdos são mostrados. Milhões de pessoas morreram. Milhões de opositores ao regime simplesmente ou perderam a vida ou deixaram de viver, sendo enviadas para o fim do mundo, que era a Sibéria na época, condenadas a não conseguirem suportar o frio. Os mais fortes até conseguiam. Podiam sobreviver ali, iguais animais, porque vida deixou de existir. O tempo mostrou aos sanguinários comunistas que queriam apenas um partido forte, bilionário, vivendo na mordomia, um país sem classe média, e lá embaixo o povo, os pobres, morando em cubículos, enquanto os amigos do rei, do czar, viviam em palácios.
comendo sobras, vivendo de caridade. Todos uniformes, vestindo as mesmas roupas. Os escravos que estavam ali para aprender a suportar a vida com menos que o básico e trabalhar muito para bancar a mordomia dos senhores feudais, os deuses do Olimpo. O problema é que a prática mostrou ser diferente. E esses ditadores sanguinários, dominadores, perceberam que eles, numericamente, eram um número muito menor que o povo. E se impressionavam, porque quanto mais opositores matavam, mais opositores surgiam. E o tempo colocava em risco o seu império. Porque é aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, você sabe como termina. Foi quando pensadores comunistas, que não são muitos, não só na Rússia, na União Soviética, mas também na Alemanha, espalhados pela Europa, perceberam que para implantar o comunismo, armas não era o caminho. O segredo estava em destruir o indivíduo sem matá-lo. Aí perceberam também que a grande estrutura do cidadão, do ser humano, é a família. É da família que ele tira a sua base. É a família, quando bem constituída, pai, mãe, filhos, dá a essa criatura o poder, a força de, quando sair do ninho, estar preparada para voar. Foi quando os comunistas entenderam que era da família que vinham conceitos morais, éticos, religiosos, cívicos, sim, cívicos, porque era na família que a criança descobria a importância de uma sociedade onde existisse respeito, com cada um no seu quadrado, com a consciência que o direito de um termina quando começa o de outro, onde existia justiça. Esses princípios, todos eram colocados de forma homeopática no crescimento, na evolução do indivíduo dentro do seio familiar. Simplesmente chegaram à conclusão: para impor o comunismo, é preciso destruir família e os conceitos que ela passa para os seus filhos. Hoje nós temos no Brasil comunismo fantasiado de termos, digamos assim, românticos, o socialismo. E hoje nós estamos vendo os mandatários dos palácios colocando em prática o que o comunista aprendeu já no século XX. Lula é o grande exemplo. Primeiro eles criaram a utopia. Ai, que termo lindo! O que é utopia? É o acreditar. Pô, mas acreditar no quê? Naquilo que eles dizem que existe, mas que ninguém sabe onde está, o que é, ou como acontece na prática. É a utopia. Ou seja, o cidadão não precisa de explicações. Tudo que chegar até ele acredita naturalmente, porque ele está ali viajando na utopia. O comunismo, historicamente, destrói a família, joga a criança ainda despreparada, sem ter noção do que é certo ou errado, sem ter noção de regras, de limites, de conceitos. Nas mãos de quem? Dos professores na escola. Só que esses professores, a maioria esmagadora, na verdade, são doutrinadores colocados ali de forma estratégica. Eles não estão na escola para ensinar português, matemática, geografia, não. Eles estão ali todo dia, em doses homeopáticas, colocando conceitos comunistas. Eles tiram a estrutura, a base do ser humano, que vai crescendo acreditando que ele não pode ser considerado, valorizado pelo que produz. Ele tem que ser valorizado pelo que ele é, ou seja, ele não precisa produzir nada. Mas como é que ele vai comer, como é que ele vai beber, como é que ele vai vestir? Não é problema dele. É problema de um governo, é problema de alguém. A vida dele é muito curta, ele está aí para curtir. Ele se torna um parasita
dependendo da filantropia governamental. Aquele homem ele não tem noção de conceitos. Ele acha que ele tem o direito a tudo simplesmente pelo fato de existir. E esquece que o que está ao seu lado também tem direitos. Ele não consegue entender que ele tem que se autossustentar, ele não pode ser dependente. E o resultado da qualidade de sua vida vai depender de tanto que ele produzir. Ele não está produzindo para um Estado, ele não está produzindo para outros, ele está produzindo para ele mesmo. Porque a dependência é a pior das doenças. E outra, ele tem o direito de ser, pensar, sabe, de gostar do que quiser. Mas ele tem que respeitar o direito de quem está ao seu lado. Ele não pode tentar impor como verdade absoluta aquilo que ele acredita. Então se ele acha que ele pode andar nu pelas ruas, porque ele é um animal e o animal anda nu, ele primeiro tem que entender que outros não pensam assim. Ele tem que se adaptar, ele tem que procurar lugares que existam pessoas que pensem que nem ele para andar nu. Se ele quiser introduzir objetos no seu corpo, se ele quiser amaldiçoar todo mundo, ridicularizar conceitos, ele pode. Mas ele tem que entender que ele é responsável pelos seus atos. E ele vai responder sim. Porque como ele tem o direito de manifestar o que pensa, os outros também têm. E aí começa o contraponto. O contraponto faz parte. Porque o contraponto chega a um patamar mediano, nem tanto lá, nem tanto cá. Só que o comunismo não quer contraponto. Ele quer o liberou geral. Porque chega um momento que ele tem um exército de pessoas que não foram treinadas para lutar, para produzir, para ser útil e principalmente para pensar. Essas pessoas se tornam um exército impotente, incapaz, sem poder de reação. Aí o resultado é lógico. O comunismo está lá em cima, navegando nas maravilhas de um capitalismo do vil metal, capitalismo que eles condenam quando falam com aquele povo lá. E aquele povo lá embaixo tem tão pouco, mas tão pouco, que quando cai uma migalha lá de cima, quando ele pode participar do lixo dos castelos, nossa, ele agradece aos grandes que se preocupam com o povo. Só que, para implantar esse conceito, essa destruição, eles não poderiam usar a força, porque daí estariam caindo no mesmo pecado de quem usou as armas. O que eles construíram? A teoria do confundir. A teoria do inverter valores. E aí eles faziam uma coisa errada, uma coisa prejudicial aos interesses da maioria esmagadora. Quando todo mundo olhava aquilo, o que eles faziam? Encontravam culpados, ou seja, eles passaram a culpar e responsabilizar os oponentes, a resistência, por aquilo que são ou fazem. E tudo o que eles praticam, eles dizem que é em nome da liberdade, da democracia e do melhor para o povo. Aquele povo que anda que nem zumbi e não tem como reagir porque não sabe pensar e compra aquilo como verdade. Ou seja, o cara está caminhando com uma bola de ferro na perna e acredita que aqueles que realmente colocaram essa bola estão trabalhando para torná-la mais leve, porque ele não sonha nem se livrar dela. Ele quer um pouco mais leve. E se chega alguém e fala a verdade, olha, essa bola é ferro, ela não vai ficar mais leve, aí os moradores do palácio já dizem, é inimigo do povo, quer desestabilizar a confiança do cidadão nos seus governantes. É um mal que tem que ser extirpado. Se eles tiverem sucesso, através dos tempos, novas gerações surgem, todas elas doutrinadas. A resistência sempre existirá, mas será um grito que ninguém ouvirá, porque na verdade a maioria não foi treinada para ouvir. E eles poderão reinar eternamente. Essa é a verdade. A mentira passa a ser estratégia, discurso, narrativa. Porque eles também colocaram que uma mentira, se repetida várias vezes, ganha contorno de verdade. Em termos de mentira, nós temos um cidadão governando o nosso país que é mestre na arte do comunismo.